Bom dia a todos, que a paz de Jesus seja conosco. Muito bom estar revendo vocês, mesmo que por vídeo. Faz tempo, faz um mês mais ou menos que a gente não se vê. Vamos, como o Rafael falou no grupo, vamos gravar esse vídeo para que a gente possa dar como que uma continuidade aos estudos que o nosso lar vem fazendo. Outras pessoas farão também nas próximas semanas, até que a gente possa voltar ao nosso normal. Então, como combinamos, nós vamos ler uma página, fazer uma prece. Convido vocês agora a fazer a prece também junto, elevando nossos pensamentos. Então, a nossa mensagem hoje é do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, por Joano de Ângeles. As vitórias das questões ilegais são utópicas, deixam paladar de amargura, injustas ferem os outros, não podendo beneficiar realmente a ninguém. Quem edifica sobre terreno alheio termina por perder a construção. Nunca será justa a alegria conseguida no rio das lágrimas alheias. Cuida bem das tuas causas e luta somente quando tiverem um apoio legal e se firmarem nos alicerces da moral. Que meditemos sobre essa página de Joano então. Senhor Deus, querido Pai, amantíssimo Mestre Jesus e aos nossos irmãos da espiritualidade, a todos os queridos mentores da nossa casa, o nosso lar, a qual estamos distante presencialmente, fisicamente, mas em coração sempre juntos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos desta casa maravilhosa, desta doutrina, desses irmãos de luz que nos acompanham e nos direcionam. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de poder fazer este trabalho como se fosse na nossa casa, através da mídia social, da tecnologia. Obrigado, Senhor, pois assim podemos, pelo menos, nos ver via vídeo. Agradecido estamos, Senhor, também por esses tempos em que passamos difíceis, mas que sabemos que é para o nosso aprendizado. Sabemos que toda dor passada serão resquícios que retiramos de nossas vidas, de nosso passado. Também aprendemos com essas dores, sabemos que mais à frente saberemos o porquê de tudo isso. Abençoa o nosso trabalho, abençoa, Senhor, sempre a todos e a nossa casa. Que assim seja. Bom, gente, como eu conversei com o Rafael, a gente vai fazer um pequeno vídeo de uns 20 minutos, 23 minutos, 25 no máximo. Depois desse vídeo, eu peço que ninguém, enquanto estiver passando o vídeo, coloque nada no grupo e após o vídeo vocês podem escrever, podem perguntar por áudio, por texto, por vídeo, qualquer coisa. E o que a gente puder responder ou souber responder, a gente vai responder. Mas o debate está livre, como se fosse um estudo e não uma palestra. Nós estamos no mês de abril, mês do Espiritismo, dia 18 de abril, dia do Livro Espírita, dia do Espiritismo na nossa cidade a partir desse ano, que infelizmente a gente não vai estar comemorando por causa dessa pandemia do vírus. Hoje era para ter sido iniciado o mês espírita na casa de André Luiz. Não sabemos quando será esse novo mês espírita, mas um dia a gente vai passar para vocês. Então, como mês de abril agora, mês do Espiritismo, do Livro Espírita, e anteontem ou antes de ontem, 31 de março, o aniversário de desencarne de Allan Kardec, eu resolvi falar alguma coisa sobre ele ou sobre o Espiritismo um pouco antes dele. Tirei desse livro, eu sei que está de cabeça para trás, mas é a História do Espiritismo de Arthur Conan Doyle. Um livro bom, não espírita, mas que ele tem muita coisa a ver com a gente e recomendo a leitura. Também tirei desse livro aqui, tomo 1, são 3 tomos, Allan Kardec, Meticulosa Pesquisa Bibliográfica, de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, ambos já foram presidentes da FEB.
e também na internet, que eu falo depois no final para vocês. Então vamos falar sobre o início do Espiritismo. O que se deu, mais ou menos, algumas curiosidades antes de Kardec trazer a lume no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos e os outros sequencialmente. Bom, Allan Kardec, todos nós sabemos, foi um druida, um chefe druida, um pontífice nas Gálias. As Gálias é mais ou menos hoje o território da França, principalmente o seu norte, acima de Paris, Paris para cima, né? E a Gália era um grande conglomerado de localidades que eram unidas, mas não entre si, não eram como se fosse um país, eram como se fossem regiões, potentados, etc. E numa ilha chamada Ilha da Reunião, que fica na costa oriental da África, bem acima ali, próximo do Rio Nilo, para a sua esquerda, da direita para quem olha para o mapa, essa ilha pertencia, eu não sei se ainda pertence porque eu não pesquisei, mas essa Ilha da Reunião pertencia à França. A França foi também um país que dominou, né, muitos lugares. E nesta ilha, como um potentado da França, vivia lá a família Baudin. Muitos de vocês já ouviram, a maioria já ouviu falar do senhor Baudin. Foi uma pessoa influente na França, na época de Kardec, e também participou da codificação, inclusive com as suas duas filhas. E ele, então, seu Emily Charles, a senhora Clementine e as filhas Caroline e Julie, foram as duas meninas que eu falei agora. Eles começaram a conversar com as mesas girantes em 1853, nessa ilha, onde eles moravam, na colônia francesa. Como em outros lugares, eles constataram logo que as mesas não eram movidas pelas almas dos mortos. Então eles já verificaram logo. E também, como em todo lugar, com o tempo, essas mesas, essas reuniões passaram a ser dirigidas. Todo lugar tinha um espírito à frente disso, principalmente naquela que os estudos, as perguntas não eram frívolas, ou seja, eram perguntas úteis, não é? Às vezes acontecia de uma pergunta ou outra familiar, mas essa reunião do senhor Baudin passou a ser dirigida por um espírito que sempre se apresentava como guia espiritual da família. Certa noite, interrogado a seu respeito, seu nome, o ser invisível, esse espírito, respondeu apenas assim: chamem pelo que eu sou, o Zéfiro da verdade. O senhor Baudin achou, aquilo estranho, Zéfiro. Por que Zéfiro da verdade? Zéfiro era um vento típico da região ali da África, naqueles locais, e esse apelido, então, digamos assim, pegou, né? Então Zéfiro passou a vir todas as noites marcadas para isso. Certa noite, esse guia espiritual Zéfiro, ele previu a todos os seus protegidos que brevemente todos mudariam para Paris. Ora, o senhor Baudin era um homem de posses, trabalhava com açúcar e café nessa ilha, um homem que tinha então seu comércio bem proveniente, bem avançado, que exportava até para Paris e para outros locais, e ele achou estranho, porque eles não tinham intenção de sair daquela ilha e estavam bem ali. E o Zéfiro disse para ele certa noite: Emily arrumará seus negócios e entrará na escola naval. Caroline e Julie se tornarão professoras mais competentes e encontrarão seus noivos. E eu procurarei contato com um velho amigo e chefe, desde os tempos dos druidas. Então ele já começou aí a mostrar o que aconteceria a eles. Como eu disse, eles acharam estranho aquilo, mas preferiram ficar, esperando. E as reuniões aconteceram, então, normalmente. Mas, certa feita em 1855, os negócios
de atividades do seu Emily, as atividades agrícolas e comerciais, começaram a decair por alguns acontecimentos e algumas crises naquela região, naquele comércio de café e açúcar. E então, em 1855, Zéfiro os acompanha para Paris. Aí ele perguntou, será o contrário? Será que eles não acompanharam Zéfiro? Porque a gente sabe que a espiritualidade já sabe de tudo que está por nos acontecer. Então, não foi Zéfiro que acompanhou-os. Eles acompanharam Zéfiro na missão, que era encontrar-se com o senhor Denivar Rivaio, o Kardec. Por quê? Porque tinha-se uma missão. Zéfiro participou dessa codificação também, e as meninas, o seu Baudin, também teriam a sua participação nisso tudo. E assim fizeram, se mudaram para Paris, lá as reuniões continuaram e Zéfiro sempre à frente. Numa certa noite, esse espírito Zéfiro escreveu: nosso dia de glória já chegou. O senhor Baudin pediu mais explicações a ele e ele respondeu assim: vamos ter, afinal, o convívio do nosso velho chefe druida. Aquele com quem você esperava encontrar em Paris? Pergunta o senhor Baudin. Sim, ele mesmo em pessoa. Você vai trazê-lo aqui. Caroline vai atraí-lo. Você pode dizer o nome dele? Allan Kardec. Vejam bem, nesta época, Allan Kardec ainda não era conhecido por esse nome. Era o seu Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele estava ainda pesquisando, estudando aqueles acontecimentos das mesas girantes, já conhecedor do magnetismo que ele era. Então o seu Emily achou estranho aquilo, o seu Baudin achou estranho aquilo e deu o diálogo daquela noite por encerrado. Dias se passam, sessões continuam e com certas descontrações, né? E na hora combinada essas reuniões começavam, cheios de curiosos, famílias e amigos do clã. E nesta época também os espíritos já haviam abandonado aquela questão frívola das mesas girantes, ou seja, elas já se comunicavam indiretamente através de uma cesta, de um lápis preso a essa cesta ou numa ardósia, e Caroline e Julie e o seu Baudin, eles funcionavam como médios segurando essa cestinha. Os participantes faziam perguntas, eram respondidas e às vezes eram respondidas com os diversos tons, com brincadeiras inclusive. Zéfiro, o guia espiritual, gostava muito de alfinetar e pilhar os consulentes antes de algumas respostas que eles faziam, né? E então o senhor Baudin, certa feita, vai visitar uma reunião na casa da senhora Plenimaison, onde Kardec e a esposa estavam vendo aquelas reuniões e já estavam estudando. E ele então trava contato com Kardec e o convida para participar de suas reuniões na casa da família. O senhor Denisard Rivaio concorda, aceita e, certa noite marcada, segue para lá com sua esposa Amélie Boudet, né, a convite da família. O espírito Zéfiro, guia dos Baudin, recebe o casal, o senhor Rival e Amélie Boudet, efusivamente, saudando o professor com as seguintes palavras: salve, caro pontífice, 3 vezes salve. Lida em voz alta essa mensagem, a saudação arrancou risadas da plateia. O senhor Baudin ficou envergonhado, explicou que o Zéfiro às vezes brincava, mas Zéfiro falou que não. Falou que ele estava cumprimentando Kardec assim. Então Kardec, também brincalhão, que era, apesar daquela aparência sisuda, diz assim, responde assim: minha bênção apostólica, prezado filho. Todos riem novamente. E aí então o Zéfiro explica a Rivaio que ele havia sido um grande chefe druida na época deles e na Gália, quando a Gália fora invadida pelo imperador Júlio César, o Império Romano. Então, o Império Romano foi cercando a Gália, como eles não tinham um exército unido, cada um respondia pela sua aldeia, eles foram perdendo o campo, e a Gália, onde Kardec e Zéfiro residiam, eles
foram os últimos a serem dominados. Esses druidas eram povos, sacerdotes do povo celta, uma etnia que habitava várias extensões, como eu disse, da antiga Europa, né? Essa área era compreendida entre Portugal, Espanha, Cordilheira dos Cárpatos, Bélgica, Itália ao sul, passando pela Irlanda, Inglaterra, País de Gales, Escócia, França, Dinamarca, Suíça, Áustria e Alemanha. Essa Cordilheira de Cárpatos, se eu não me engano, eu vou pesquisar ainda, eu acho que é a Cordilheira do Himalaia. Então, como eu disse, Júlio César invadiu aquelas terras, foi dominando e dominou a Gália no século 58 a.C. E dominou também todos esses gauleses e esses celtas. Segundo Zéfiro, ele e Rivaio estavam reencarnados nessa época e nesse local. Eram sacerdotes. O termo druida, caso alguém não teve ainda a vontade de pesquisar, ele significa, quer dizer, consciência do carvalho. Carvalho é uma grande árvore de lei, madeira de lei, e que era sagrada pelos celtas. Os futuros sacerdotes, eles eram escolhidos na classe aristocrática, submetiam desde criança, então, aos estudos, e era exclusivo dos homens. Aliás, perdão, não era exclusivo dos homens. Eles tinham também druidezas, ou sacerdotisas. Eles viviam integrados em comunidade, como eu disse, né, e podiam se casar. Os celtas dominaram várias áreas do conhecimento humano, como a fitoterapia, a agricultura, a tecelagem, mineração, cerâmica, pecuária, metalurgia e astronomia. Inventaram a roda de madeira, foram eles que inventaram essa roda, o barril e a carroça. No campo artístico, cultivavam a música, a poesia, a escultura, a ourives e a joalheria. O que unia os povos, vencendo as grandes distâncias que os separavam, não era a obediência ao único rei, mas sim a língua, a arte e a religião. Eles acreditavam numa divindade única, que podia ser cultuada como o homem, o céu, ou uma mulher, a deusa ou a terra. Como não admitiam templos, seus cerimoniais eram realizados então embaixo desses carvalhos. Além disso, eles criam na imortalidade da alma, na reencarnação como nós, no livre-arbítrio, na lei de causa e efeito, na evolução espiritual, na inexistência de penas eternas e nas esferas espirituais. E nas existências elementais. Aí que está uma pequena diferença da gente. Duendes, fadas, gnomos, etc. E na proteção dos espíritos superiores. Eles diziam que um celta não morria, ele apenas era um ponto no meio da estrada. Só houve uma coisa negativa na questão dos druidas. Eles proibiram a palavra escrita como instrumento da preservação da história céltica, por temerem que textos escritos caíssem em mãos erradas e escusas. E por isso que nós não temos muitos estudos, muito que falar deles. Não nos conhecemos muito as suas leis, as suas regras, a sua religião, porque eles não deixaram nada escrito. Com o tempo isso foi se perdendo, passando de pessoa em pessoa até se perder. Nós estamos resgatando alguma coisa agora com o Espiritismo. Com a dominação de Roma, a pregação da religião druida foi proibida. Então eles passaram a ter uma prática fechada e esotérica. Isso, porém, não impediu que eles aceitassem as ideias de Jesus de Nazaré, quando o cristianismo chegou, então, à Europa. E uma coisa interessante que eu acabei vendo, que o nascente catolicismo da época romano não gostou do sincretismo e ajudou a perseguir esses sacerdotes celtas. Pode-se dizer que o desaparecimento dos druidas é diretamente proporcional ao crescimento e fortalecimento da Igreja Católica, ajudada pelo reinado romano. Bom, durante muitos anos, o Kardec, um ex-druida, dedicou-se, agora chegando um pouco mais para perto dele,
dedicou-se ao estudo e à prática da educação. Todavia, aos 50 anos, atraído pelos fantasmagóricos fenômenos que invadiam o globo com as mesas girantes, a sua atenção voltou-se integralmente para as questões transcendentais da vida. Algo por trás daquilo ali tinha que existir. Ele não sabia o que, e por isso, como pesquisador, como estudioso, foi buscar e até encontrar. Então, sabendo que era um druida reencarnado, através da revelação do espírito Zéfiro, que foi seu conterrâneo à época, Rivaio preferiu então assinar o livro com um nome celta, com seu nome celta de outra reencarnação, para separar o trabalho do Rivaio pelo de Kardec. Eram dois trabalhos diferentes. Então ele não queria que o seu nome continuasse dado ao Espiritismo. Fechava-se então um ciclo palinigenético pessoal histórico do seu Rivaio, começava ali a era então Kardec. Ele completou a sua tarefa de condutor de almas e as grandes teses druidas ressurgiram no bojo da nova doutrina, tudo sobre o solo gaulês, ou seja, na França, como normal, como era antigamente. Esses fatos, porém, não aconteceram sem a resistência de uma velha inimiga dos druidas, a Igreja Católica, novamente. Então, que tentou denigrir o espiritismo de várias maneiras. Dentre elas, a gente lembra que o Auto de Fé de Barcelona. Bom, gente, isso foi uma pequena passagem rápida para a gente dar início a esse novo método de estudo, nova maneira de a gente estudar, enquanto a gente não pode voltar às nossas atividades na casa, que nós já estamos doidos para que aconteça rápido, né? Se Deus quiser, acontecerá. Então foi um breve histórico que a gente pesquisou, estudou. Isso aqui seria uma palestra maior, mas como nós decidimos por fazer um vídeo pequeno, de 20 e poucos, no máximo 30 minutos, para que vocês pudessem também debater e falar, né? Não é a mesma coisa do que estar sentado lá na palestra ouvindo a gente falar. Então aqui a gente quer que vocês participem. Então a partir de agora eu vou fazer uma prece de encerramento aqui. Depois, no final, cada um faça a sua também, pode acompanhar agora. E depois que encerrar, também, se alguém quiser. E fiquem à vontade depois de terminarmos o vídeo e a prece, para perguntar o que quiser e debater. Se eu falei alguma coisa errada, por favor me corrijam, porque a gente está aqui para aprender. Então, como eu disse, tirei da história do Espiritismo de Arthur Conan Doyle, tirei do livro do Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, Allan Kardec, Meticulosa Pesquisa Bibliográfica, e também o site que eu disse para vocês que eu ia falar, publicado eu tirei alguma coisa do jornal A Voz do Espírito,